Oi, vamos dar início à nossa revisão do segundo bimestre. Sou o professor Leandro Garcia Neto e a minha disciplina é o ensino religioso. Vamos estar trabalhando com dois temas nesse segundo bimestre: o fanatismo religioso e o projeto de vida. Já o nosso conteúdo, nós vamos ver 5 pontos: o que é fanatismo religioso, os sintomas desse fanatismo, o fato de todo fanático ser intolerante. Vamos conversar também sobre o projeto de vida e a escala de valores para a realização do projeto. Nossas habilidades são as seguintes: construir e aplicar conceitos do conhecimento religioso para compreender o fanatismo, perceber na organização sociocultural expressões de intolerância, identificar princípios éticos, familiares, religiosos e culturais que possam alicerçar a construção de projetos de vida, construir projetos de vida assentados em princípios e valores éticos. Bem, esse é o conteúdo da nossa segunda avaliação. Nós vamos dar início à nossa revisão. Uma boa aula para todos. Fanatismo é a paixão dos fanáticos, isto é, aquelas pessoas que defendem com garra e de forma desmedida as suas crenças ou opiniões. Os fanáticos, adeptos ou simplesmente fãs, também são aqueles que se entusiasmam, se preocupam ou se importam cegamente com algo. Temos como exemplos 3 situações. A primeira, o fanatismo na política. Segundo, o fanatismo no esporte. E o terceiro, o fanatismo na religião. O nosso intuito é analisar o fanatismo religioso. Em nossa época, supostamente dominada pela ciência e pela tecnologia, o fanatismo parece ser uma reação do inconsciente da humanidade. Como nós vimos no assunto anterior, do nosso primeiro bimestre, que falava sobre o desejo de conhecimento, você já tem em mente que existem várias áreas de conhecimento: a científica, filosófica, o religioso, o senso comum, o autoconhecimento. Então, o ser humano ele é capaz de conhecer a sua realidade e compreender a sua existência. E, infelizmente, essa prática negativa de, vamos dizer assim, uma fé cega, tá? Ela surge do inconsciente de algumas pessoas. O fanatismo ele é alimentado por um sistema de crenças absolutas e irracionais, que visa servir a um ser poderoso, empenhado na luta contra o mal. Ou seja, o fanático, ele acredita que pode exorcizar as pessoas e coisas supostamente possuídas pelo demônio, combater as forças do mal ou salvar a humanidade do caos. Se vocês estiverem prestando atenção no que está acontecendo no nosso país por conta desta pandemia, vocês vão identificar vários casos de fanatismos. O que é um fanático? É alguém cego e louco
por causa das suas crenças. São intolerantes. Acontece no mundo da religião, da política e até do desporto. Lembram-se dos 3 exemplos que eu mostrei para vocês? O fanático religioso não basta adorar um Deus visto como Senhor absoluto. É necessário ser soldado dele na terra, lutar pela causa superior, pregar, exorcizar, forçar os infiéis ou divergentes à conversão absoluta a qualquer preço. O fanático ele quer impor a sua verdade, o seu ponto de vista, o seu raciocínio para os demais. Os sintomas do fanatismo. Os sintomas do fanatismo em grupo são orações, privações, peregrinações, jejum, discursos monológicos e martírios que podem terminar com o sacrifício da própria vida, visando salvar o mundo das trevas ou do que ele entende ser o mal. Prestem bem atenção neste exemplo que nós vamos ver. Intolerância religiosa é crime de ódio. Atitudes agressivas e tratamento discriminatório a alguém em função da religião ou da falta dela não são são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Nós já conversamos sobre intolerância religiosa no início do ano, na nossa primeira aula, certo? Então você já tem esse conhecimento, não é algo novo para vocês. Todo fanático ele é intolerante. O fanatismo é a intolerância extrema para com os diferentes. O evangelho fanático é incapaz de diálogo e respeito para com um católico ou um budista. Um fanático de direita não quer diálogo com os de esquerda. Organizações como a Ku Klux Klan são intolerantes igualmente com negros, adultos, mulheres e crianças. Então vamos dar início ao nosso conteúdo, que tem como tema projeto de vida. Elaborar um projeto de vida exige saber escolher quais sonhos serão efetivamente cultivados por cada um de vocês. Com a aproximação do término do Ensino Fundamental 2, se faz necessário construir um projeto de vida, traçando metas para alcançar seus objetivos. Vocês estão concluindo uma fase da vida de vocês e vão dar início a um novo ciclo, que é o ensino médio. Vocês precisam, desde já, traçar uma linha, tá? Verificar qual é a profissão que vocês querem seguir, começar a conhecer essa profissão e, desde já, se dedicar aos estudos. Metas. Construir um projeto como esse é um pouco difícil, porque significa definir o que consideramos importante e viável. Definir é estabelecer limites. Definir um sonho é limitar este sonho, transformando em estratégia de vida. O que naturalmente sempre deixa algo de fora. Isso porque os limites nunca dão conta completamente da definição. Por mais que definamos algo, alguns aspectos sempre ficarão de lado. Além do mais, novos fatos podem surgir de uma hora para outra e alterar todas as nossas definições. Como vocês estão novinhos, têm 14, 15 anos neste momento, alguns até podem estar com 13 anos, vocês estão passando por um processo de amadurecimento e de escolhas. Então, o que hoje você pode estar pensando em seguir uma carreira profissional, futuramente pode sofrer alguma alteração. E é bom você estar atento a essas possibilidades de mudanças. Um sonho, ele pode se tornar uma coisa muito vaga
se não for transformada em um objetivo concreto realizável. Então, a nossa intenção aqui é propor para vocês uma caminhada, onde vocês possam traçar essas metas dentro de uma escolha profissional que vocês queiram seguir. A vida ela é constituída de 5 dimensões. A primeira dimensão é a pessoal, certo? Relaciona-se com quem você efetivamente é, dentro de uma concepção que integre você como um ser físico, espiritual, moral e etc. Já a segunda dimensão ela é a mística, envolve a sua relação com o sagrado, a sua vivência dentro da sua religião, o seu compromisso que você tem para com Deus. A terceira dimensão é profissional, ela envolve a sua vida atual, tá? Vocês são estudantes, essa é a profissão atual de vocês, e a sua vida futura, aquele curso que você vai querer fazer, por exemplo, de medicina, ou advocacia, por aí vai. A quarta dimensão é a interativa. Ela leva em consideração a sua relação com familiares, amigos, vizinhos e professores. Há muito do que planejar em cada um de vocês, na sua linha de raciocínio, quando você pensa no outro, quando você pensa no próximo. Principalmente quando esse próximo é um familiar, um amigo, um professor, pessoas com quem vocês se relacionam diretamente. E a última é a político-social. Relaciona-se com a sua vida como cidadão, ser político e social. É aquilo que você pode fazer para a sociedade. Escala de valores. Uma escala é uma sucessão organizada de valores de uma mesma qualidade. Por sua vez, o valor é uma qualidade que os indivíduos conferem aos objetos, às pessoas, aos fatos, ou seja, é a consideração, seja a mesma positiva ou negativa. Por outro lado, os valores são as características morais inerentes a uma pessoa, como humildade, responsabilidade, solidariedade, entre outros. Essa escala de valores ela funciona da seguinte forma: é você observar todos os valores que você considera importantes em sua vida, tudo aquilo que tem significado para você e principalmente aquilo que você espera encontrar em uma sociedade e que essa sociedade identifique em você. Quando a gente fala de valores, nós estamos falando sobre a pessoa ser responsável, a pessoa ser honesta, ser uma pessoa que ela é solidária com o próximo, tá? Ela ajuda sem querer nada em troca. Estamos falando de esperança, igualdade, imparcialidade, justiça, humildade, fidelidade, compaixão, generosidade, perseverança, respeito, tolerância, altruísmo, verdade, bondade, valores que foram direcionados a vocês desde o momento da infância de vocês. Vocês começam a compreender, a receber esses valores que levam em consideração o que é certo ou errado na família. A carência desta escala, de alguma maneira, deixa o homem mais vulnerável e sozinho no mundo,
e à mercê das vontades dos outros que podem não ter as melhores intenções. Quando você não consegue observar essa escala de valores presente em sua vida, a pessoa fica um pouquinho meio que perdida, a ponto de reproduzir o que os outros queiram. Ao contrário, quem possui uma escala de valores, por exemplo, apresenta a seguinte ordem: amor, paz, respeito, tolerância, unidade, solidariedade. Seguramente trata-se de um indivíduo que promove ações que tenham como objetivo o bem-estar próprio e de quem o rodeia, e vai a detrimento daquilo ou daqueles que propagam absolutamente o oposto, como o ódio, a falta de respeito, o egoísmo, a desigualdade e a mentira. Então, essa foi a nossa revisão, tá bom? Fica de dever de casa para vocês todos os exercícios presentes no assunto que fala sobre o fanatismo religioso, que está lá no finalzinho do primeiro bimestre de vocês, do material de vocês na apostila, tá bom? E com o conteúdo do segundo bimestre, que é o projeto de vida. Resolvam os exercícios e na próxima aula conversamos sobre eles. Tchau, até a próxima!